bem, gente. Agora vamos trabalhar nossa aula de número 10. A aula que dá a ideia agora das negações. Na aula passada, na nossa aula 9, nós vimos o quê? Nós vimos as equivalências. Então vale a pena que a gente, antes de falar das negações, dê uma relembradazinha sobre os principais conceitos sobre equivalência. Então, quando a gente fala de equivalência, você tem o quê? São duas frases que têm absolutamente o mesmo efeito. Então, nós vimos que o se e somente se, quando eu digo se e somente se receber dinheiro, então viajo, significa que se e somente se eu viajar, então eu recebi o dinheiro. Ele tem o quê? Equivalência. Quando eu digo se e somente se receber, então eu viajo, também pode ser trocado por se eu receber dinheiro, então eu viajo. E se eu viajei, então é porque eu recebi. Observe a reciprocidade. É como se eu chegasse e dissesse: se somente se fizer sol, eu irei à praia. Se fizer sol, eu vou. E se não fizer, e se eu for à praia, é porque fez sol. Porque se somente se for à praia, se somente se fizer sol, eu vou à praia. Se fez sol, eu vou. E se eu fui, é porque fez sol. Tá bom? Então são equivalentes. Outra coisa é você trabalhar com quem? O se somente se no sentido de se e somente se fizer sol, eu vou à praia. Então eu só estarei falando a verdade se fizer sol e eu for à praia, ou não fizer sol e eu não for à praia. Porque, gente, o se somente se, olha o que ele diz: se e somente se é um chamado bicondicional. Se eu for, é porque fez sol. E se fizer sol, eu tenho que ir. Portanto, ou fez sol e eu fui, ou não fez sol e eu não fui. No caso de se somente se receber dinheiro, ou eu recebi dinheiro e viajei, ou eu não recebi o dinheiro e não viajei. Porque se e somente se eu recebesse é que eu viajava. Entenderam, gente? Então isso aí é muito importante a gente compreender. E a repetição é o que traz a excelência. Por isso que é muito importante a gente estar reprisando sempre esse conceito. E nos exercícios que nós vamos começar daqui a algumas aulas, nós vamos ver que a repetição de todo o conteúdo através dos exercícios é o que vai fazer realmente a construção do seu conhecimento, que vai solidificar essas ideias. Então, quando eu digo se eu receber dinheiro, então eu viajo, nós vimos que se eu recebo, eu viajo. E se eu não receber, eu posso viajar ou não. Então, se eu receber, então eu viajo, não é equivalente a se eu não viajar, se eu não receber, então eu não viajo. Agora, uma coisa é certa: se eu receber, eu viajo. E se eu não viajei, então é porque eu não recebi. Isso sim é equivalente. Se eu receber, eu viajo. E se eu não viajei, então é porque eu não recebi. Isso é equivalente. Ou seja, se fizer sol, eu vou à praia. Se eu não fui à praia, então é porque não fez sol. Perfeito? Tranquilos? Agora sim, uma vez que a gente deu a relembrada no que era a equivalência, vamos avançar e vamos trabalhar agora as negações. A primeira negação que eu trago para você é a negação do não. Ou seja, se eu chego e digo assim: Maria não é bonita. Quando eu digo que a Maria não é bonita, isso é uma afirmação. Maria não é bonita. Aliás, Maria é bonita é uma afirmação. Quando eu digo Maria não é bonita, é uma negação. Mas a ideia que eu quero nessa questão é negar a negação. Ou seja, não é verdade que a Maria não é bonita. Gente, então acompanha comigo. Se não é verdade que ela não é bonita, é porque a Maria é bonita. Olha aí que legal. Ou seja, se eu disser João não é rico, A significa João é rico. Não há significa João não é rico. Negação de A. Não há, João não é rico. E quando eu boto a negação de uma negação, essa negação que vem antes do parênteses, eu leio como: não é verdade que. Não é verdade que João não é rico. Se não é verdade que ele não é rico, é porque o João é rico. Ah, Pedro, estou entendendo. Então, toda vez que eu tiver a negação de uma negação, é uma afirmação. Se eu disser Rodolfo não é legal, é uma afirmação. Não é verdade que o Rodolfo não é legal. Por que isso não é verdade? Porque o Rodolfo é legal. Joia? Vamos em frente. Aqui eu tenho
Por exemplo, no final de semana que vem, eu irei à praia e irei ao cinema. Gente, eu estou afirmando que com certeza eu irei à praia e irei ao cinema. Então eu estou falando que eu vou aos dois lugares. E se alguém chegar para mim e disser, não é verdade, Pedro, o que você está dizendo, se não é verdade que eu não irei à praia e não irei ao cinema, se não é verdade que eu irei à praia e irei ao cinema, eu estou falando que eu vou aos dois lugares. Se isso não é verdade, é porque eu não vou à praia ou não vou ao cinema. Muitas pessoas pensam que quando eu estou negando o e, eu tenho que dizer, irei à praia e ao cinema. Para eu estar mentindo, não é preciso que eu não vá à praia e não vá ao cinema. Basta que eu não vá à praia ou não vá ao cinema. Certo? Porque aqui eu estou dizendo que eu vou aos dois. Para que eu esteja mentindo, para que não seja verdade, basta que eu não vá à praia ou não vá ao cinema para que eu esteja mentindo. Não é preciso que eu não vá aos dois lugares. Gente, isso aí é muito, muito importante. Vamos supor que eu chegue para um filho e diga, meu filho, no seu aniversário você vai ganhar um Atari e uma bicicleta, né? Você vai ganhar um Atari e uma bicicleta Monarch. Então se eu chegar para o menino e disser que ele vai ganhar um Atari e uma bicicleta, se eu der o Atari, mas não der a bicicleta, eu menti. Se eu der a bicicleta e não der o Atari, eu menti. Se eu não der os dois, eu menti também. Então a única maneira de eu estar falando a verdade é se eu der os dois. Então para que eu não esteja falando a verdade, basta que eu não dê o Atari ou não dê a bicicleta. Entenderam aí a jogada? Ora, e agora se eu tenho, no caso, o ou, se eu chegasse para um filho e dissesse, olha, eu vou te dar um Atari ou uma bicicleta. Eu vou te dar um Atari ou uma bicicleta. Significa o quê? Quando eu digo que eu vou dar um Atari ou dar uma bicicleta, se eu der só o Atari, eu falei a verdade. Se eu der só a bicicleta, eu falei a verdade. Se eu der os dois, eu também falei a verdade. Quando eu digo ou, significa que pelo menos uma das coisas é verdade. Se eu der um, é verdade. Se eu der o outro, é verdade. Se eu der os dois, é verdade. A única maneira de não ser verdade, olha só, não é verdade que A ou B. Se não é verdade isso, é por quê? Porque eu não dei o Atari e não dei a bicicleta. Então, para eu estar mentindo, tem que trocar o ou pelo e. Ou seja, se eu chegar e disser, neste fim de semana, eu irei à praia ou ao cinema, significa que eu vou a pelo menos um desses dois lugares. Se eu for à praia, eu falei a verdade. Se eu for ao cinema, eu falei a verdade. Se eu for aos dois, eu falei a verdade. Então a única maneira de eu estar mentindo é não ir à praia e não ir ao cinema. Ok, pessoal? Então esse é o conceito principal. Não é para ficar decorando isso aqui. É para entender que o e, eu só estarei falando a verdade se as duas coisas são verdade. Então basta que uma das coisas seja falsa para que eu esteja mentindo. E quando eu digo o ou, basta que pelo menos uma das coisas seja verdade para que eu esteja falando a verdade. Então para eu estar mentindo, tem que as duas coisas serem mentira. Tá bom? Vamos em frente. Muito bem, então nas negações, agora o que a gente pode falar? A negação do o ou significa o quê? Ou eu vou à praia, ou eu vou ao cinema. Eu estou falando que eu só vou a um dos lugares, ou à praia, ou ao cinema. Então, para eu estar mentindo, significa o quê? Ou eu vou à praia, ou eu vou ao cinema. Se é mentira isso, significa que eu fui à praia e fui ao cinema, ou eu não fui à praia e não fui ao cinema. Então, gente, a negação do ou significa que ou as duas coisas foram verdade, ou as duas coisas foram falsas. Porque eu tinha dito que ou ia à praia, ou eu iria ao cinema. Se eu for aos dois, eu menti. Se eu não for a nenhum, eu menti. Certo? Então, eu queria que vocês percebessem que existe outra maneira de negar o ou. A negação do ou também pode ser escrita como quem? Se e somente se. Por que, Pedro? Isso aí eu não entendi. Porque, gente, o se e somente se, ele é exatamente o quê? Se e somente se fizer sol, eu vou à praia. Significa que
ou fez sol e eu fui à praia, ou não fez sol e eu não fui à praia. O se, somente se, é absolutamente a mesma coisa, como nós vimos no começo da aula, que ele é equivalente a A e B, ou não A e não B. Porque quando eu digo se e somente se fizer sol, eu vou à praia, é porque se fizer sol, eu vou. E se não fizer sol, eu não vou, porque eu só iria se e somente se fizesse sol. Ah, Pedro, é exatamente o contrário do ou, porque o ou faz sol ou eu vou à praia. Por exemplo, se fizer sol, eu não vou à praia. E se for à praia, é porque não fez sol, porque aqui só uma das coisas pode ser verdade. O se e somente se, os dois têm que ser verdade ou os dois são falsos. Enquanto que o ou, somente um dos dois pode ser verdade. Quando eu chego e digo assim, te darei um Atari, ou eu te darei um Atari, ou eu te darei uma bicicleta. Porque esse ou é excludente. Ou eu te dou um Atari, ou eu te dou uma bicicleta. Significa o quê? Que se eu der os dois, eu menti. Se eu não der nenhum, eu menti. Isso é exatamente a questão do se, somente se. Porque se, somente se eu te der um Atari, então eu te dou uma bicicleta. Significa que eu dei o Atari e a bicicleta. Ou eu não dei o Atari e não dei a bicicleta. Portanto, é exatamente o contrário do ou. Que somente um dos dois é verdade. Tudo bem? Ah, Pedro, então se a negação do ou é o se, somente se, a negação do se, somente se, vai ser quem? O ou. Porque um é a negação do outro. Porque são exatamente, se você for fazer a tabela verdade de cada um deles, eles têm uma tabela verdade absolutamente contrária uma do outro. Quando um é verdade, o outro é falso. Quando um é falso, o outro é verdade. Ok? Vamos ver aqui. E quando eu tenho se, então... Quando eu tenho o se então, gente, isso aí é uma das coisas que mais cai em prova. Quando eu digo, se eu receber dinheiro, então eu viajo. O que eu estou te prometendo? Se eu receber, eu viajo. E se eu não receber? Eu posso fazer o que eu quiser. Se eu receber, eu tenho que viajar. Mas se eu não receber, eu posso viajar ou não. Então, para eu estar mentindo, para não ser verdade, se eu receber dinheiro, então eu viajo, significa o quê? Que eu recebi o dinheiro e não viajei. É a única maneira de eu estar mentindo. Quando eu digo, se eu receber dinheiro, então eu viajo, significa que se eu receber, eu viajo. E se eu não recebo, eu posso viajar ou não. Então, para não ser verdade, o A implica em B, significa que A e não B. Ou seja, eu recebi e mesmo assim não viajei. Então, isso é a única maneira de eu estar mentindo no caso do se, então. Outro exemplo. Se fizer sol, então eu vou à praia. Pessoal, eu estou prometendo uma coisa. Se fizer sol, eu vou à praia. Se faz sol, eu vou à praia. E se não faz sol, eu posso ir ou não. A única maneira de eu estar mentindo é fazer sol e eu não ir à praia. Porque eu prometi que se fizesse sol, eu iria à praia. Então, como não é verdade o que eu disse, é porque fez sol e eu não fui à praia. Ok, gente? Tranquilo? Então, isso aqui é um assunto extremamente importante e que vale a pena você ver tudo de novo para fixar os conhecimentos, porque a repetição é o que traz a excelência. Ok? Tenham sucesso, uma semana maravilhosa e que a força esteja com vocês. Próxima aula, a gente vê exercício.